Sim. Eu vou te falar como é que funciona. Por exemplo, eu me criei, desde criança, eu me confessava uma vez no Natal, uma vez na Páscoa, porque pelo menos 2 vezes, uma vez cada semestre você se confessa. Tá. Então você senta na frente do sacerdote, você se confessa. Dependendo do nível de confissão que você entregou, ele vai dizer assim: agora você sai daqui, a sua penitência é 2 Pai Nosso, 3 Ave Maria, pelo Deus Pai, tal. Isso é a sua penitência. Então, quando eu saio dali, oração é uma penitência. A penitência dá origem à palavra penitenciária. Você sabe para onde que você vai? Então, até hoje, Douglas, quando eu vou orar, às vezes a pessoa vai orar debaixo dessa cultura, ou afetado muito ou pouco. Quando a pessoa vai orar, muitas vezes ela sai do quarto de oração feliz, achando que aquela felicidade é produto de ter se encontrado com Deus. Não. É uma compensação psicológica de ter pagado o boleto da oração. É como um cara saindo da cadeia. Paguei a penitência. Então você não entra no quarto você não entra no quarto para desfrutar. Você entra no quarto para pagar o boleto da oração que você deve para Deus. E isso você sai dali com uma compensação psicológica, e você chama isso muitas vezes de um fruto, uma virtude espiritual, e não é. Vencer essa dicotomia, você romper, né, ter o Cristo todo no homem todo, é um desafio. Esse espírito, ele não morreu, ele adquire novas roupagens, enfim, mas são Novas formas de pagar, né? Novas formas de pagar. Novas formas de pagar. Isso, é a gente dando nome novo para coisa velha. Pode ser, vamos participar do coral, vamos ajudar no congresso, vamos dizimar, pode ser várias coisas, né? Pode ser várias coisas que de alguma maneira você... Que eu acho que é interessante o confessar, né? Que deveria ser, talvez ao final de confessar, aquele padre que deveria olhar nos nossos olhos e falar: isso é impagável. Então só tem um jeito, né? Se você aceitar o sacrifício de Jesus, pagando por esse pecado. E deixa eu te fazer uma pergunta, então, já entrando em um outro campo aqui. Como que a gente ensina os filhos isso? Porque o que eu percebo é que muito do que nos ensinaram de educação e o que a gente aprendeu também na vivência acaba reforçando isso em nós. É difícil uma educação baseada no evangelho, porque a nossa educação também é meritocrata, né? Então, de pagamento, de conquista e tal. Como é que isso pode estar no nosso educação de filhos? Vamos lá. Uma das primeiras coisas, assim, entre alguns elementos que tem, um elemento importante: quando você for dizer um não para o seu filho, quando você for estabelecer uma negativa para o seu filho, assuma você a responsabilidade. Não coloque sobre as costas de Jesus. Não coloque sobre as costas de Deus. Ok. Porque... Então dá um exemplo. Um erro do pai, da mãe. Filho, não, esse desenho Jesus não gosta. Tá. Esse desenho aqui você não vai assistir porque Deus não gosta. Filho, Deus não gosta disso. Filho, isso é do diabo. Filho, aqui você não vai fazer isso, porque na minha casa, aqui, o papai não aceita. Não aceita. Só que normalmente aquilo que o papai não aceita, o papai também não faz. O papai não faz também. Então, assuma você a responsabilidade. Porque joga a responsabilidade para as costas de Deus. E depois vai para a igreja, faz igual. Teu filho está fazendo alguma coisa errada. Ó, lá vem o pastor. Ó, eu vou chamar o pastor. Cara, o pastor já é um monstro para ele. Quando ele ganhar uma consciência na adolescência que ele puder fugir do pastor, ele fica longe da igreja, longe do pastor. Por quê? Porque o pastor é o monstro que a qualquer momento vai pegar ele de surpresa. E Deus é o estraga-prazeres. Pronto. Então assim, aqui tem um princípio interessante. Um ponto que, se você acertar isso aí, você já acerta uma boa parte. Uma outra coisa no mundo disciplinar, que aqui o pai e a mãe que acertar nisso, ele já acerta 50%, ele sai... É preciso corrigir a desobediência e não a consequência. Ok. Explica. Você...
sabe aquele copinho plástico que tá no fio d'água? Que o filhinho, ele vive querendo lá pegar. Aí ele derruba, cai no chão. Filho, não pode pegar esse copo aqui. Esse copo aqui é o copo d'água. Daqui a pouco ele derruba. E ele faz essa festa. Um dia vem a faxineira, limpa a casa, pega o copo de cristal, presente de casamento, e põe lá. O filho dá um tapa, aquilo cai no chão. Meu irmão, quando ele vê, ele tá apanhando de tamanco, ele tá apanhando o que tiver na mão. E ele, o que aconteceu? Isso nunca foi tão grave assim. Era só um não. Porque naquele dia, o pai e a mãe resolveu corrigir unicamente a consequência. Entendi. E Deus lida conosco na desobediência. Ele não lida conosco na consequência em si, mas na desobediência. Às vezes pode ser uma coisa mínima, boba, mas é fruto de rebeldia, é fruto de desobediência. O filho vai precisar se relacionar com a correção. E isso é o elemento intrínseco do amor. Porque a Bíblia diz que Deus corrige todo aquele que ama. O que o Espírito da modernidade fez? O Espírito da modernidade, ele separou algumas coisas. Ele descolou algumas coisas. Uma das coisas que o Espírito da modernidade fez, ele arrancou o prazer do propósito. Ele separou o prazer do propósito. Sim. Hoje você come por prazer, não come por propósito. Faz sexo por prazer, não faz sexo por propósito. Todo prazer é santo dentro do propósito. E separaram a correção do amor. Hoje, se você corrige, você não ama. Se você der uma chinelada no seu filho hoje, Douglas, capaz de você ser preso, mas se matar seu filho no ventre, tá tudo bem. Então, assim, se atentar para o espírito que ronda nos nossos dias, porque uma coisa que eu escuto, Douglas, tô falando muito? Não. Tô falando lá? Tô falando pouco, você então, vai vamos falar lá. mais. Uma coisa que eu escuto hoje é, poxa, são dias difíceis de educar um filho. É dia difícil de ser pai, é dia difícil de ser mãe. Vamos considerar que é, de fato. Mas eu te pergunto, o que tinha de difícil nos dias de Noé? Quanta coisa tinha para o povo se perder no deserto, Douglas? O coração do homem é incorrigível. Já está perdido. É incorrigível, está lá em Jeremias, por isso foi ganhar um novo coração. Agora, um outro ponto a ser colocado. Você imagina, que ano você nasceu, Douglas? 88. Você imagina que em 1988, o anjo passou no banco de esperma dos que nasceram naquele dia. Chegou lá e encontrou Douglas Gonçalves. Eita, esse cara que era para ter nascido em 1800, deixamos passar. Vai nascer em 1988. Cara, ele vai ser pai em 2024. Nós sabemos que isso não aconteceu. Sim. São dias difíceis, mas Deus escolheu que você seria pai em 2024. Não foi para um tempo como esse que você nasceu, né? Pronto. Então é difícil ser pastor nos nossos dias. Cara, Deus escolheu que eu fosse pastor nesse tempo. Deus escolheu que eu fosse pai. A política, Deus, se você tem um chamado, Deus, então Deus tem os recursos para cada tempo. O que Deus fala sobre Noé? Noé foi achado justo na sua geração. Então, assim, eu não vou ser o rei da santidade, mas dentro da minha geração. Eu quero ser achado justo. E o que Jesus fala sobre a vinda dele? A vinda do seu reino, a vinda dele. Dias de Noé, dias de Ló. Quando a gente analisa dias de Noé, dias de Ló, tudo que a gente vê o que é: desobediência, perversidade, promiscuidade, incredulidade. Será que só vimos isso? Isso é da terra para o céu. Do céu para a terra tinha casas que estavam recebendo anjos. Então, se estamos vivendo dias de Noé, eu sou uma casa que posso hospedar anjos. Sim. Cara, isso é muito... Eu sou uma casa que posso botar minha família na arca e dar continuidade para aquilo que Deus tem no meio do nada. Então, Deus não errou quando colocou a gente nesse tempo. Então, assim, são dias difíceis para ser pai e ser mãe. Cara, mas Ele me escolheu para esse tempo. Ele tem os recursos. Muito bom. Então, assuma a responsabilidade. O não é seu. E lide com a desobediência e não com a consequência. Não, com então, a consequência. Você falou não para não mexer. Se mexer num copinho de plástico de 10 centavos ou numa taça de R$1.000, o lance é o desobedecer e não o preço daquilo que foi quebrado.
para poder limpar o coração, Uhum. poder corrigir a rebeldia do coração. Aham.